Vamos lá, amigos, questão de número 5. Ou lógica é fácil, ou Arthur não gosta de lógica. Por outro lado, se geografia não é difícil, então lógica é difícil. Daí segue-se que, se Arthur gosta de lógica, então... Ou seja, o que a Exaf quer de nós aqui? Ela quer que você conclua. Ela quer que você ache a conclusão lógica das proposições que ela sugeriu acima. Então, qual vai ser a maneira de você resolver tal questão? É montar aquele esqueminha nosso tradicional. Vamos lá, aqui está meu esqueminha. Agora, é importante que você perceba o seguinte: não necessariamente o modo como eu faço é o único modo. Tá? Na verdade, eu tenho o meu jeito de fazer a questão, que pode não ser igual ao seu. Então é importante que você compare o modo como eu resolvi, compare com o seu modo de fazer e veja se você pode tirar algum proveito do que eu fiz, tá ok? O importante nessa troca de ideia é a gente tentar evoluir, tentar ser rápido na resolução. Esse tipo de questão aqui, pelo que você pode notar, vamos lá. Ou lógica é fácil, ou Arthur não gosta de lógica. O que é isso aqui? É uma disjunção exclusiva, né? Ou. Aí está aqui a simbologia dela, ó. É aquele ou exclusivo. Lembra daquele resuminho que eu te mandei? Ou te darei uma bola, ou te darei uma bicicleta. O que eu não posso fazer? É dar os dois. O que eu não posso fazer? É dar nenhum. Tem que ser um ou outro. Um exclui o outro. Agora veja a frase de baixo. Se geografia não é difícil, então lógica é difícil. O que é isso aí? É uma conjunção, né? É aquele esqueminha do se, então. E você sabe que o único caso em que vai dar falso é se a condição suficiente do lado esquerdo for verdadeira e o resultado necessário do lado direito for falso. Já já vamos aprofundar isso. Então vamos lá, como é que eu fiz? Antes de começar a resolver a questão, vamos dar só uma recordada aqui nesse esqueminha da tabela verdade, da disjunção exclusiva e da condicional, porque é importante você revisar isso. Olha só, dá uma olhadinha aqui, ó. No caso da disjunção exclusiva, para que a tabela verdade seja verdade, né, que é o que a gente quer, é esse esquema aqui, ó. Vai ser um ou outro, nunca os dois. O que eu quero dizer com isso? Ora, quando eu falo vai ser um ou outro, vai ser um termo da proposição que vai ser verdadeiro, ou o outro vai ser verdadeiro, nunca os dois, tá? Ou um termo da proposição vai ser falso e o outro verdadeiro, ou vice-versa, mas nunca os dois serão verdadeiro, nunca os dois serão falsos. Olha o esqueminha que eu botei aqui, ó. Ou serei analista, ou serei AFT. O que não pode ser? Os dois ao mesmo tempo. O que não pode ser? Nenhum dos dois, tá? Ou um ou outro, nunca os dois. Então, como é que eu preencho a tabela verdade? Ou um ou outro, nunca os dois. Então, verdade com verdade é falso. Verdade de um lado, falso do outro, vai ser verdadeiro. Falso de um lado, verdadeiro do outro, verdadeiro. Os dois falsos, vai ser falso. Agora, analisando aqui a tabelinha verdade da condicional. Será falso somente em um caso, se a condição suficiente do lado esquerdo for verdadeira, mas o resultado necessário do lado direito for falso. Nos demais casos, tudo será verdadeiro. Olha a frase que eu botei aqui, ó. Se estudar, vai passar. O que é isso? Os dois verdadeiros. Se estudar verdadeiro de um lado, vai passar verdadeiro do outro. Agora, é possível alguém passar sem estudar? Sim, é possível. Tem gente que nasce com a bunda virada para a lua e passa. Não é o nosso caso, por isso que estamos aqui ralando, né? Se estudar, vai passar.
E se não estudar? Aqui, ó, é esse caso aqui, ó, não estudar de um lado e passar do outro. Então, vamos preencher a tabelinha verdade da condicional, só para recordar. Vamos lá. Se estudar, vai passar. Verdade com verdade é verdadeiro. Se estudar de um lado e não passar do outro, é falso. Por que que isso é falso, Marcos? Pela seguinte razão. O resultado necessário, ele não depende sempre da condição suficiente existir para ele acontecer. Tá? Entenda isso, ele é independente. Ou seja, se a condição suficiente existir, melhor ainda, o resultado vai aparecer. Mas, se a condição suficiente não existir, ou seja, se ela for falsa, o resultado pode aparecer. Ou seja, se alguém não estudar, ainda assim poderá passar. É por isso que a única condição, o único caso em que vai dar falso é se de um lado for verdadeiro, ou seja, a condição suficiente existir, então o resultado vai ter que dar verdadeiro. Se ele der falso, então isso é falso. Tá ok? Vamos continuar a preencher a tabelinha verdade. Aqui, ó, F de um lado e verdadeiro do outro. Então vai dar verdadeiro. E os dois falso é verdadeiro também. Mas por quê? Não estudar, não passar. Os dois podem acontecer. Alguém pode não passar porque não estudou e porque também não foi fazer o concurso, né? Tudo falso. Então, sendo assim, vamos agora então preencher os valores lógicos aqui das proposições. Olha lá. Ou lógica é fácil, ou Arthur não gosta de lógica. Essa frase está aqui, eu já separei tudinho. Conectivo ou. Se geografia não é difícil, então lógica é difícil. Conectivo, então. E no final, ó, Arthur gosta de lógica. Esta é a frase que ele nos dá como verdadeira, né? Então você vai partir daqui. Como é que resolve isso? Arthur gosta de lógica. Isso vai ser verdadeiro. A partir de Arthur gosta de lógica verdadeiro, é que eu vou subindo e resolvendo os demais. Então analisa comigo aqui, ó. Arthur gosta de lógica. Isso é verdadeiro? É verdade. Então, ó, desse lado aqui está dizendo Arthur não gosta de lógica. Isso vai ser o quê? Verdadeiro ou falso? Só pode ser falso. Se Arthur gosta de lógica é verdadeiro, Arthur não gosta de lógica só pode ser falso. Agora que você tem que ter aquela manha de concurseiro. Ou lógica é fácil, ou Arthur não gosta de lógica. Ou um ou outro. Nunca pode ser os dois. Tá? Nunca pode ser os dois o que, Marcos? Nunca pode ser os dois falso, falso de um lado, falso do outro. E nunca pode ser os dois verdadeiro, verdadeiro de um lado e verdadeiro do outro. Ora, se desse lado direito aqui é falso, do lado esquerdo só pode ser o quê? Verdadeiro. Então, lógica é fácil, é verdadeiro. Essa manha você não pode esquecer, você não pode se perder na análise dos conectivos. Então, repare aqui uma coisa, ó. Lógica é falso, é fácil, é verdadeiro. Olha o que está falando aqui desse lado, ó. Lógica é difícil. Percebeu aqui, ó? Se geografia não é difícil, então lógica é difícil. Mas você acabou de dizer lá em cima que lógica é fácil. Então, lógica é difícil, é falso. Está aqui a letra F, é falso isso aqui, tá? Então, o que vai acontecer? Lógica é difícil, é falso. Isso aqui é uma condicional. Qual é o único caso que não pode acontecer, que tornaria essa proposição falsa? Se tivesse verdadeiro aqui do lado esquerdo, condição suficiente, e fosse falso desse lado. Se desse lado aqui eu já marquei como falso, do lado esquerdo aqui vai ter que ser o quê? Para que a proposição inteira seja verdade. Falso também. F com F. Muito bem. A partir daqui eu já posso tirar algumas conclusões. E as conclusões são estas. Olha só.
Arthur gosta de lógica. Esse foi o ponto de partida. Isso aqui é verdadeiro, tá ok? Lógica é fácil. Como é que eu concluí isso? Porque tá aqui, ó. Verdade, ó. Lógica é fácil, tá vendo? Tá aqui desse lado, ó. Lógica é fácil. Muito bem, tá aqui. Lógica é fácil. Mas o que? Geografia é difícil. De onde que eu tirei isso? Tá aqui, ó. Se geografia não é difícil, e essa frase é falsa. Repare, ó. Geografia não é difícil. Isso é falso. Então, o que é verdadeiro? Ora, geografia é difícil. Para isso aqui tornar verdadeiro, para eu negar uma negação, basta eu tirar a negação fora. Tá ok? Se geografia não é difícil, é falso, o que vai ser verdadeiro? Geografia é difícil. Mediante estas conclusões de que Arthur gosta de lógica, lógica é fácil e geografia é difícil, o que nós temos que fazer? Achar isso lá na questão, tá ok? E se você reparar, vai ser a opção B, em que ele fala que lógica é fácil e geografia é difícil. Meus amigos, é isso. A questão número 5, o gabarito é a letra B. Você reparou que eu resolvi direto, comparando as assertivas, comparando as proposições, na verdade. Eu comparei tudo, joguei para você o meu modo de fazer, que pode não ser igual ao seu modo de fazer. A outra maneira que você tem para fazer isso aqui, e é a maneira que os livros recomendam, é você fazer a equivalência lógica, transformar, ou seja, se aqui em cima é disjunção exclusiva e embaixo é conjunção, geralmente os autores dizem, faça a equivalência, transforme de disjunção para conjunção, para igualar as frases. Mas na verdade você percebeu que, se você dividir as frases, seguir direitinho a lógica dos conectivos e conhecer a tabela verdade, você mata a questão rapidinho. Chega a um ponto em que, quando você conhece a tabela verdade de cabeça, você sabe os valores lógicos, você nem precisa desenhar na prova a tabela verdade, você já vai rapidinho. Eu já cheguei nesse ponto, ou seja, ó, Arthur gosta de lógica, isso é verdade. Aí eu olho lá para cima, ou lógica é fácil ou Arthur não gosta de lógica. Aí eu já puxo daqui, ó, se Arthur gosta de lógica é verdade, lá em cima não gosta vai ser falso. Como eu sei que uma disjunção exclusiva não pode ser falso, falso, não pode ser verdadeiro, verdadeiro. Desse lado aqui, ó, só pode ser verdadeiro. Pronto, já matei. Lógica é fácil. Aí eu vou aqui, ó, lógica é difícil. Isso só pode ser falso, porque lá em cima lógica é fácil, é verdadeiro. Aí eu já boto aqui um falso. Beleza. Se isso aqui é uma condicional, ora, não pode ser verdadeiro de um lado e falso do outro. Então, se lá na direita é falso, na esquerda aqui vai ser falso também. Pronto, matei a questão, 1 minuto para resolver isso. O que nós precisamos é ganhar velocidade de resolução de questões. Agora, se vocês quiserem que eu mostre como é que se resolve isso fazendo a equivalência lógica, manda um e-mail para mim que eu gravo outro vídeo, tá ok? Hoje eu mandei um arquivo para todo mundo já com o gabarito das 33 questões. Isto porque eu sei que tem gente aí que já resolveu tudo e estava louco para ver os gabaritos, e a minha velocidade de gravação de aula não acompanha a velocidade com que vocês resolvem aí. Aí, para adiantar toda a situação, eu já mandei os gabaritos, tá ok? Dá uma conferida aí e tenham bastante paciência e vão aí acompanhando as correções. Um abraço para todo mundo e até a próxima.